ao Senhor, temos apenas um aviso, que é o aviso do acampamento. Aqueles que ainda não sabem, nos dias 7, 8 e 9 de novembro nós teremos o nosso acampamento. E por que já estamos a avisar? Primeiro, para que possam organizar as vossas agendas, as datas. E segundo, por conta dos valores. Os irmãos sabem que nós vamos acampar lá no espaço do acampamento batista e as vagas são limitadas. Então, nós, enquanto igreja, pedimos aos irmãos que já possam colocar os seus nomes para a irmã Simone, Maiara e Jaqueline. Por acaso elas não estão aqui hoje, mas sinalizem, tá bem? Para que você possa participar. Gostaria de lembrar também, eu já percebi que se calhar alguns irmãos não sabem, nós temos um berçário aqui em cima. Lá no berçário nós ficamos com uma TV com a transmissão do culto. Então aqueles irmãos, se porventura precisarem sair com o seu filho, seu bebê, então fiquem à vontade para ir lá no berçário, tá bem? Alguém aqui que está pela primeira vez a nos visitar, ergue uma de suas mãos. Seja muito bem-vinda, seja bem-vinda. Mais alguém? Os irmãos que estão perto. Amém. Sejam todos muito bem-vindos. Os outros são nossos. Vamos nesse momento elevar os nossos pensamentos ao Senhor. Nós teremos uma música instrumental e o nosso pedido para os irmãos é que cada um coloque o seu coração diante do Senhor. Às vezes a gente sai assim de casa achando que a gente vai assistir algo e na verdade nós somos aqui para prestar o nosso culto ao Senhor. Então vamos iniciar este momento com a oração individual, a oração pessoal. Coloque seu coração diante do Senhor, diga a Ele o que você veio fazer aqui nesta manhã, mas também peça para que o Senhor fale ao seu coração. Vamos ficar de pé, vamos fazer a leitura bíblica. Está lá no primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, versos 11 ao 14. Vamos fazer assim, eu leio um versículo e a igreja lê o seguinte. E diz assim: Ó Senhor, a Ti pertencem a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade.
Tudo que há nos céus e na terra é teu, ó Senhor. E este é teu reino. Tu estás acima de tudo. A igreja. Riqueza e honra vem somente de ti, pois tu governas sobre tudo. Poder e força estão em tuas mãos. E cabe a ti exaltar e dar força. Ó nosso Deus, damos graças e louvamos teu nome glorioso. Mas quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos tirar alguma coisa? Tudo que temos vem de ti, e demos apenas o que primeiro de ti recebemos. Tudo que temos vem do Senhor, e é por isso que nós estamos aqui em reconhecimento a isto. Por isso vamos fazer neste momento uma oração de louvor, uma oração de reconhecimento que tudo que nós temos vem do Senhor. Convido o nosso irmão Nelson Júnior para fazer essa oração, amém? Pai, muito obrigado, Deus, pela oportunidade que temos, Pai. Com nossos corações abertos aqui, Deus, e dizer e declarar que o Senhor é Deus, Pai. Amém. E que a sua misericórdia nos basta, a sua graça nos alcançou, Deus. Muito obrigado por tudo, Deus, porque somos teus, Pai. Somos tua igreja, Deus. Perdoa, Deus, todas aquelas nossas falhas, os nossos pecados que nos afastam de ti, Deus. E que estejamos sempre, Deus, nos seus caminhos, Deus, servindo a ti, Deus, e servindo a tua igreja a cada dia, Deus. É isso que eu te peço, Deus. Abençoa essa manhã, Deus. Enche-nos do teu amor, Deus. Enche-nos da tua palavra, Deus, em nome de Jesus, Pai. É isso que eu te peço. Amém. Amém. Louvemos ao Senhor. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só meu desejo é reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. a igreja canta sobre o meu. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, Senhor, reinar em mim, Senhor. Amém. Nós lemos anteriormente
texto onde nós reconhecemos através das nossas palavras que o Senhor é soberano. Só que muitas vezes é muito bonito quando a gente lê, muito bonito quando estamos reunidos como igreja, mas isso seria mais bonito ainda se colocássemos isso em prática todos os dias das nossas vidas. Andamos, às vezes, em círculos por um problema que queremos resolver, seja de emprego, seja um problema familiar, seja um problema na academia, na escola, e esquecemos de que o Senhor, Ele tem domínio sobre todas as coisas. E esquecemos de nos colocar diante dEle e dizer: Senhor, cuida. Às vezes até nós falamos isso ao Senhor, mas esquecemos de colocar em prática. E esse cântico que nós vamos cantar agora é um pouco disso. Nós reconhecemos que o Senhor, como diz o Salmo 24, do Senhor é a terra, a plenitude de tudo que nele habita. E nós precisamos colocar isso através da nossa oração, e será uma oração cantada. A ti eu vou clamar.
Por ti vou caminhar. Tu és a direção, o sol alinhar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã, preparado pra mim. preparado. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Senhor. Amém. A igreja sente. Vamos ter o nosso momento de ofertas, mas antes vamos ler todos a uma só voz o versículo que está lá, primeiro livro de Samuel 12, 24. Todos a uma só voz. Tão somente temer ao Senhor e servi-lo fielmente com todo o vosso coração, porque vede quão grandiosas coisas vos fez. Essa é a palavra do profeta para o povo de Deus, mas também vale para nós. Ver quão grandes coisas o Senhor tem feito por nossas vidas. Por isso vamos dedicar ao Senhor neste momento as nossas vidas e os nossos dízimos e ofertas. Como diz o pastor, fazemos isso sempre a cantar. E vamos cantar, grandioso és tu. Cantemos. Senhor meu Deus, como eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, o céu e a terra, os vastos oceanos, fico a pensar em tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Os homens, ao caminhar nas matas e florestas,
Todos. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando eu medito em teu amor tão grande, que ofereceu teu filho sobre o altar, maravilhado e agradecido venho também na minha vida te ofertar. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és A igreja canta. E quando enfim Jesus vier em glória, gama celeste, então me transformar, adorarei prostrado e para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, em te cantar. Então minha alma
Bem, como os irmãos sabem, o nosso pastor está hoje terminando uma conferência que ele deve estar talvez no fim do dia, saindo de São Paulo, indo para o Rio para começar a desfrutar das suas férias, e eu e as meninas vamos nos encontrar com ele na quarta-feira, estaremos em viagem. Para quem não me conhece, eu me chamo Rose, eu não sou pastora, brasileiros, eu não sou pastora, eu sou apenas a esposa do pastor, ok? E também uma serva do Senhor, e hoje venho cá para partilharmos um pouco da palavra do Senhor. Nós vamos ler, vou pedir que os irmãos se coloquem em pé, e nós vamos abrir as nossas Bíblias, ou acender os nossos telemóveis, em Lucas, capítulo 14, versos de 25 a 27 e também o verso 33. Lucas, capítulo 14, versos de 25 a 27 e verso 33. E a palavra do Senhor diz assim: uma grande multidão seguia Jesus, que se voltou para ela e disse: se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida, mais que a mim, não pode ser meu discípulo. E se não tomar sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo o que possui. Vamos orar? Senhor, essa é a tua palavra, Senhor. Queremos te pedir que ela encontre, ó Deus, lugar nos nossos corações. Exorta-nos, Senhor. Fala conosco, Pai. Enche-nos, ó Deus, do teu Santo Espírito e ajuda-nos a nos adequar, a andarmos conforme a tua boa vontade. Usa-me a mim, Senhor, esconde-me atrás da tua cruz e fale ao teu povo aquilo que cada um precisa ouvir nesta manhã. Nós te pedimos agradecidos, Senhor, essas coisas em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. O que eu gostava de conversar convosco esta manhã, de uma forma realista e honesta, será que a vida que estamos a viver, ela realmente revela Jesus? Jesus é mesmo o Senhor da nossa vida? Será que sempre estamos conscientes das implicações práticas que isso tem na nossa vida nos dias de hoje? Observemos o que o texto diz. O texto diz que Jesus estava cercado de uma grande multidão. Jesus está aqui no ápice do seu ministério. Jesus já começou a falar para centenas e centenas de pessoas. Jesus já começou a curar, ele curou todo tipo de gente. Jesus já acalmou a tempestade. O ministério de Jesus está no auge, por isso muitas pessoas estão a seguir a Jesus. Mas vejam, o texto diz que Jesus se volta para a multidão. Jesus é sabedor de cada pensamento. Ele é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E Ele sabe a razão verdadeira pela qual cada pessoa o está a seguir. Então Ele diz: para me seguir é necessário entregar-se a mim completamente e seguir-me, cada um carregando a sua própria cruz. Uau! Brutal isso aqui. Realmente, acho que depois de ouvir aquilo, as pessoas ficam: hã? Se alguém estava lá com telemóveis, que não era o caso, mas aqui rapidamente parou, porque essa afirmação provavelmente não foi popular. O que eu imagino é que quando Jesus diz isso, a multidão está ali, talvez alguém tenha abaixado a cabeça. Talvez alguém tenha se sentido incomodado. Talvez silenciosamente algumas pessoas começaram a se retirar. Essa afirmação, essa regra, essa ordem, essa exigência de Jesus, ela não foi popular, nem naquele tempo, e também não é popular hoje. Hoje, nós vivemos na modernidade, na era digital, na era da informação. Nós vivemos no tempo da cultura do selfie, onde eu venho primeiro, o que eu sinto é o que me rege. Eu posso mudar, inclusivamente, a minha identidade
vontade, a forma como sou, eu escolho. Esse é o tempo que nós estamos a viver. Eu determino tudo, se eu quero continuar a trabalhar ou se eu não quero. É essa a realidade que nós estamos a viver. E nesse contexto nós temos cada vez mais pessoas que são donas de si mesmo. Pensam e agem como querem. Isso foi sempre assim. Desde o Jardim do Éden, a rebelião fundamental da humanidade contra Deus tem sido uma rebelião de autonomia, identidade e guerra de vontades. Adão e Eva receberam uma lei clara. Tinha todo um jardim, tantas árvores para comer, mas Deus disse, apenas uma, não pegue, não mexa. E para onde eles olharam? Para aquilo que não podia. E Adão e Eva escolheram tornar-se a sua própria lei. A história da humanidade seguiu esse exemplo. Temos incontáveis números. Essa foi a razão pela qual Deus advertiu Caim antes de ele pecar. Gênesis capítulo 4, versos de 4 a 7, diz o seguinte: o Senhor aceitou Abel e sua oferta, mas não aceitou a oferta de Caim. Caim se enfureceu, ficou transtornado. Por que tu estás tão furioso? O Senhor perguntou a Caim. Por que estás tão transtornado? Se tu fizeres o que é certo, serás aceito. Mas se não fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à espreita, e deseja controlá-lo. Mas és tu quem deve dominá-lo. O que Caim fez? Foi dono de si mesmo. Seguiu a sua própria vontade. Não dominou os seus impulsos. Deu vazão para a raiva, para a emoção. Não ouviu o conselho de Deus. Caim assassinou o seu irmão Abel e Deus o amaldiçoou. Mas prometeu protegê-lo daqueles que buscassem causar-lhe dano por estar debaixo da promessa de Deus, por ele estar debaixo da maldição de Deus. Ainda assim, apesar da promessa de Deus, mais uma vez, Caim não confiou em Deus e construiu uma cidade para se proteger. Ao que parece, Caim não confiou que Deus cumpriria a sua promessa. Caim quis ser dono de si mesmo. Caim quis pertencer a si mesmo. E hoje, e nós, a quem pertencemos nós? Se nós pertencemos a nós próprios, nós estabeleceremos os nossos próprios limites. Ninguém fora de nós. O que significa que temos limites, exceto pela nossa própria vontade. Os limites são criados e impostos por mim mesmo. Se eu quero, se me apetece, eu faço. Se eu não quero, eu não faço. E eu sigo a minha vida dessa maneira. Se pertencemos a nós próprios, nós somos radicalmente livres para viver tudo o que sentimos, colocar para fora todos os impulsos e segui-los de forma desordenada. Isso, num primeiro momento, parece lindo. Eu sou livre, faço o que eu quero. Mas, no fundo, há um terror, um peso, uma carga. Se nós procurarmos na internet ou perguntarmos para a IA o que significa pertencer a si mesmo, sabe o que ela vai responder? Pertencer a si mesmo é um convite à jornada de autoconhecimento e autenticidade, onde cada um de nós, cada indivíduo, é livre para construir sua própria identidade e viver de acordo com os seus próprios princípios. No primeiro momento, parece interessante, parece até terapêutico, conhecer a mim mesmo, ter autenticidade. Mas a coisa começa a piorar, porque o livre da nossa sociedade
é diferente, esse conceito de liberdade é diferente do conceito de Deus. Mas aqui eu sou livre para fazer o que eu quero. Mas, na verdade, nós sabemos que nós somos escravos dos nossos desejos. Aquilo que vemos, queremos. Somos escravos de nós próprios. E ele diz aqui que eu sou livre para construir a minha própria identidade. Isso é um peso. Porque eu escolho o que é bom e o que é ruim. O que está por trás desse pertencer a mim mesmo é autonomia e independência, ao contrário ao que o Evangelho de Jesus nos ensina. Jesus não nos criou, Deus não nos criou para sermos independentes e autônomos por nós próprios. Ele não nos fez dessa maneira. Ele nos criou para dependermos dele, para confiarmos nele. Há dentro de nós uma necessidade de estar com o outro. Você pode não querer, pode dizer que não tem bateria social, pode dizer que está cansado das pessoas, mas o fato é que você precisa delas. Porque Deus nos fez dessa maneira. Não podemos, não há possibilidade de sermos independentes. Mas quem é dono de si mesmo não quer limites, não quer obedecer, não há fronteiras. Eu quero liberdade para ser, fazer e sentir como e do jeito que eu quiser. Quem és tu para impor algo para mim? Donos de si mesmos são regidos dessa maneira. O problema é que há um peso. Se eu sou dono de mim mesmo, eu tenho que arcar com a responsabilidade de fazer a minha vida dar certo. Eu tenho que arcar com a responsabilidade de criar valor para mim, sentido e propósito. E se eu coloco o meu sentido, o meu valor e meu propósito em coisas que são materiais, passa. O trabalho passa. Tu pode ser despedido. A saúde acaba. A doença pode te alcançar. A família pode ser destruída. O marido pode abandonar a esposa e a esposa pode fazer o mesmo. Percebem? É um peso. Eu não estou contente com o meu corpo. Eu não estou contente de ser mulher. Eu quero ser homem. Eu posso fazer isso. Mas e as consequências da alma? Eu posso escolher. Eu sou senhor de mim mesmo. Mas há consequências na nossa alma. O peso é muito grande. É por isso que nós vemos uma sociedade com tantas possibilidades, mas cada vez mais adoecida. Pessoas amarguradas, pessoas quebradas, desfiguradas, porque o pecado, o ser dono de mim mesmo, desfigura quem eu sou. Há um texto na Bíblia que fala sobre um homem chamado Nabal. O texto é narrado em 1 Samuel, capítulo 25, a partir do verso 2. O texto diz que Nabal é um homem rico. E o texto descreve as muitas coisas que ele tem. Davi, nessa época, está fugindo de Saul. E o texto diz que, porventura, Davi andando naquelas regiões, ele começa a proteger as terras e os empregados de Nabal. Mas Nabal não quer saber. No dia da festa da tosquia, então Nabal está sentado e um dos servos de Davi vem e diz: meu senhor, eu vim amando de Davi, nós temos cuidado dos seus servos e também do seu rebanho. Gostaríamos que o senhor nos desse uma oferta, algumas coisas para que o nosso exército pudesse comer. Mas o texto diz que Nabal tinha um caráter ruim. Ele era mesquinho. Ele não ajudou. Ele poderia. Ele estava no direito dele. Ele não pediu para Davi proteger os seus servos. Ele não pediu para Davi proteger as suas ovelhas. Ele poderia ter dito: olha, sinto muito, mas eu não quero dar. É o meu direito. Mas não contente em se recusar, sabe o que ele faz? Ele desrespeita Davi, que, diga-se de passagem, era da mesma tribo que ele. Ele desrespeitou Davi e quase enxotou os servos de Davi. Davi ficou furioso.
e queria matá-lo. Não só a ele, mas a toda a casa. Sabe o que acontece quando somos de nós próprios? Morremos. O texto diz que quando ele soube o que a esposa dele fez para aplacar a raiva de Davi, ele teve uma espécie de AVC. E ele ficou 10 dias sofrendo. Nenhum empregado chegava perto, porque ele era intragável. E depois de 10 dias, ele morreu. Donos de si mesmo, desfiguram-se a si próprios e desfiguram aqueles o que o cercam. Não valorizam as outras pessoas. O problema de nós sermos donos de nós próprios é que nós olhamos apenas para nós. Nós não vemos as outras pessoas. A relação, se porventura que eu tenho com outro, é uma relação que tem sempre um interesse por trás. Eu não ando contigo por quem tu és. Eu ando contigo pelo que tu podes proporcionar para mim. Esse é o problema de nós pertencermos a nós próprios. Mas o pecado, ele custa. Nós pagamos um preço pelo pecado. Salmo 24:32 fala: enquanto me recusei a confessar os meus pecados, meu corpo definhou e eu gemi o dia inteiro. Dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minha força evaporou como água no calor do verão. O pecado tem um preço. Pode demorar. Pode não ser agora, mas nós pagaremos um preço pelo nosso pecado. O texto bíblico diz que o salário do pecado é a morte, mas não é só morte física, é morte espiritual, uma separação completa de nós e Deus. Não vale a pena pertencermos a nós próprios. O texto diz em Êxodo 19: toda a terra é minha. Deus fez todas as coisas. Nós pertencemos a Ele. Nós somos seres criados e sustentados intencionalmente por um Deus amoroso. Salmo 24 diz: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela existe, o mundo e todos os habitantes. Meus queridos, quer queiramos, quer não queiramos, tudo pertence ao Senhor. É tão mais fácil aceitar e receber dessa graça. Pertencer ao Senhor é bom porque Ele nos escolheu, Ele nos planeou, Ele nos criou, Ele nos sustenta. Pertencer a Deus não apaga quem nós somos, a nossa individualidade, muito pelo contrário. Deus criou cada um dos irmãos, Ele colocou um repertório dentro de cada um de nós de capacidades, habilidades, possibilidades. Por que nós rejeitamos esse Deus? Pertencer a Deus significa que a nossa existência é boa, é certa e é significante. Por quê? Porque nós temos um Deus amoroso, que intencionalmente nos criou à sua imagem, à sua semelhança, e Ele soprou fôlego de vida em nós. Entendem como isso é importante? Pertencer a Deus me enche de valor, significado. Eu não preciso fazer. Deus me ama tal qual eu sou, porque Ele me criou. Tira um peso de mim. Ele já tem um propósito. Eu não preciso criar. Pertencer a Deus significa que a nossa experiência nesse mundo, ela é valorosa, mas ela tem limites. Não há forma de viver a vida cristã se nós não tivermos os limites que o Senhor impõe. Deus tem uma forma específica de ser, que Ele quer ser adorado, que Ele quer ser amado, que Ele quer ser seguido, mas Ele tem todo o direito de fazer, porque Ele é o Senhor do universo. Ele é o Senhor soberano. Diante da graça maravilhosa de Jesus, que resposta nós podemos dar? Vejam,
A Deus pertence todas as coisas. O texto diz isso. Nós pertencemos ao Senhor. Mas nós nos afastamos. E de tal forma Deus nos amou que Ele olhou para nós nas nossas misérias e, mais uma vez, Ele nos comprou. Nós já pertencíamos a Ele. A nossa rebeldia nos afastou. E a forma de novo ter comunhão com Ele foi que Cristo morreu. O preço pago para que nós pudéssemos de novo estar debaixo da graça de Deus foi o sangue de Cristo. E nós já pertencíamos a Deus. Isso é maravilhoso. Que resposta eu dou a esse Senhor que, apesar de ser o meu Senhor, o meu dono, eu pertencia a Ele, eu me rebelei e Ele me comprou com o sangue do seu Filho. Que resposta eu dou? Eu preciso amar esse Senhor. Eu preciso desejar ser servo desse Senhor. Vamos voltar para o texto? Lucas capítulo 14. Ele diz: Jesus estava cercado de grande multidão. Muitas pessoas estavam ali. Mas sabe qual é a verdade? Nem todas elas seguiriam a Jesus. Muitas pessoas ouvem sobre Jesus. Muitas pessoas vêm às igrejas. Muitas pessoas conhecem Jesus. Mas a verdade é que nem todas estão dispostas a se render a Jesus. E por que isso acontece? Porque no mundo onde nós supostamente somos livres e que não há regras, é difícil aceitar que alguém tenha exigência para alguma coisa. O Senhor quer ser seguido de uma determinada maneira. E foi o que Jesus disse para a multidão. Jesus colocou 3 exigências. No sermão, ele fala de 3 coisas que nós precisamos ter para segui-lo. Percebam, Jesus é o elo que nos faz ter de novo uma relação com o Senhor. A liberdade que o Senhor Jesus nos dá é diferente da liberdade que o mundo dá. A liberdade que Cristo dá é uma liberdade que tem, sim, limites. Por quê? Porque é para o nosso bem. Se Ele mostra a direção, Ele vai dizer, não faça isso, porque isso não é bom. Nós temos um mundo com muitos atrativos. E seguir a Jesus filho, cuidado. É o que nós fazemos com as nossas crianças. Quando elas são pequeninas, as regras são uma forma de amar, de cuidado, para que elas não se magoem. A liberdade que Cristo dá é uma liberdade que nos mostra uma direção e que diz que há limites. Que resposta? O que é preciso para, então, seguir a Jesus? Primeiro, versículo 26. Se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida, mas que a mim não pode ser meu discípulo. Prestem atenção. O texto não está a dizer que nós não temos que amar a nossa família e a nós próprios. O texto está a dizer que nós devemos amar a Jesus mais do que a nossa família. E sabe por que nós temos que amar mais a Jesus? Porque Ele é perfeito. Porque Ele supre as minhas necessidades. Porque Ele é fonte inesgotável. Porque se eu amar a Jesus, eu estarei inundada e estarei mais pronta, mais apta para amar os meus queridos. O meu amor será sem interesse. Eu terei mais paciência. Eu perdoarei com mais facilidade. Por quê? Porque eu estou cheia da relação com Ele, do amor que Ele flui em mim. É por essa razão que nós precisamos amar primeiro a Jesus. Essa implicação é séria. Porque o texto está a falar sobre um posicionamento. Ele está a dizer que se nós amamos as nossas famílias mais do que a Ele, não vale. E sabe por que ele diz isso? Porque nós estamos no mundo caído. Talvez os irmãos não tenham a consciência, mas muitos portugueses,
quando aceitaram a Jesus, tiveram as suas famílias rachadas. Eu ouço o relato de muitos portugueses que se converteram e eles dizem: quando eu me converti, o meu pai e a minha mãe disseram que eu não era mais filho deles. Entendem essa implicação? Eu preciso me posicionar. Porque Jesus é mais importante. Haverá conflitos, mas por que haverá conflitos? Por causa do pecado que permeia as nossas relações. Isso é sério. Nós precisamos nos posicionar. Não podemos amar a nossa família e a nós próprios mais do que a Jesus. Porque ele precisa ter o primeiro lugar. A segunda coisa que ele pede. Versículo 27, se não tomar sua cruz e me seguir, não poderá ser meu discípulo. O que ele está a dizer sobre cruz é que a cruz representa morte. A cruz era um instrumento de execução. Quando Jesus diz que nós devemos tomar a cruz, ele está a dizer que nós devemos ter a disposição para caminhar mortificando o nosso próprio eu. Faz sentido, tomar a cruz não é um problema. Tomar a cruz não é ter uma sogra. Tomar a cruz não é ter alguém doente na minha família. Não é isso. Tomar a cruz tem implicações sérias. Tomar a cruz é eu caminhar dia a dia a dizer: Rose, presta atenção, o que Deus quer de ti hoje? Rose, preste atenção, a quem Deus quer abençoar. Quando alguém vier no meu coração, eu me lembro, preciso orar por essa pessoa. Lembrei que fulano tem necessidade, Deus está a me lembrar o que eu posso fazer por essa pessoa. É uma vida de dizer não para aquilo que é prioritário para mim e colocar Deus em primeiro lugar. Carregar a cruz é todo dia, não é uma circunstância. É dizer não todos os dias, porque eu penso mal sobre as pessoas. Porque eu quero ter mais tempo para mim. Quando eu estou cansada e as miúdas, mãe, eu quero dizer, ai, some daqui. Eu quero estar sozinha porque eu estou cansada. Eu não estou negando a mim mesmo, porque elas são graça de Deus na minha vida. Mas eu peco todas as vezes que por causa do meu cansaço, eu sou ruim para elas. Entendem? Carregar a cruz todo dia. No caminho da cruz, quando eu carrego a cruz, eu não carrego a cruz escondida. Porque Jesus, quando ele carregou a sua cruz, ele estava indo ser crucificado. Toda a gente viu. O caminho era de vergonha, humilhação. Havia uma multidão vendo Jesus passar com a cruz. Alguns tiveram compaixão, alguns choraram, alguns se compadeceram, outros odiaram, alguns escarneceram, outros ficaram, mas tu não és o Senhor poderoso, não curou e fez tantos milagres. Esse é o caminho e nós temos que trilhar esse caminho. Para isso, precisamos nos posicionar. Lá no seu trabalho, as pessoas sabem que tu és cristão? Sabem que tu és seguidor de Jesus? As coisas que postas na internet refletem que tu és um seguidor de Jesus? Ou tu és um crente agente secreto? Não dá para tomar a minha cruz e segui-lo sem que a minha vida seja exposta às pessoas que estão do meu lado. Talvez alguém diga, Mina, que bom, tu és diferente, que coisa linda. Mas talvez alguém diga, Duarte, tu és muito, estás a se achar muito. E aí faz alguma coisa para atrapalhar a vida do Duarte. É assim. Talvez alguém queira nos fazer tropeçar, porque nós somos crentes. Talvez as pessoas nos odeiem, porque nós fazemos a coisa correta. O caminho não é fácil. Pegar a sua cruz e seguir a Jesus não é fácil. A terceira coisa que Jesus pediu, versículo 33. Ninguém pode se tornar o meu discípulo sem abrir mão de tudo que possui. Lucas capítulo 9, 23, faz uma inversão dessas palavras. Ele diz,
negue-se a si mesmo e tome diariamente a sua cruz e siga-me. Renunciar, negar a si mesmo, é negar a nossa vontade que se opõe à vontade de Deus. Negar a nós próprios é: eu tenho desejos, eu tenho vontades, mas não concordam com a vontade de Deus. Eu tenho vícios, eu quero fazer, me apetece, mas é errado. Mas na cultura do sentir, se eu não paro de sentir, então pode ser que Deus esteja a dizer que eu devo continuar. Essa é a desculpa que nós usamos. Eu não parei de sentir, então, se calhar, é para eu continuar a fazer. Negar a si mesmo tá errado, não glorifica a Deus. Então eu digo não, vai doer. É como alguém que tem diabetes e não pode comer o chocolate. Ele vê o chocolate continua sendo bom, apetitoso, e eu quero comer, mas se eu quero ter saúde, eu digo não para o chocolate. Eu evito comprar o chocolate até que eu consiga olhar para ele e vencer. As vontades más não vão passar. Os desejos pecaminosos não vão desaparecer. Eu tenho que lutar contra eles. Ai, Rose, mas eu me sinto homem. Então, se Deus não tirou esse sentir, eu tenho que continuar, eu tenho que seguir isso aqui. Nós não podemos pôr limites e fazer coisas para amar a Deus da forma que nós queremos, seguir a Deus do jeito que nós queremos. Há regras, há exigências. E a exigência é: negue-se a si mesmo. Diga não para as suas vontades. Jesus fez isso quando ele estava próximo de morrer. Lucas 22 diz: Pai, Jesus, quando estava ajoelhado a orar no Getsêmani: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Não é fácil, mas nós precisamos negarmos-nos a nós mesmos cada dia. A vida cristã, meus queridos, não pode ser vivida de outra forma. Nós precisamos ter a consciência de que ou nós somos donos de nós próprios, ou nós pertencemos a nós mesmos e fazemos do jeito que queremos, e temos como consequência a morte eterna. Ou nós escolhemos que nós somos Jesus, nós somos servos. Servos servem. Servos obedecem, ouvem a voz do Mestre, do seu Senhor, e obedecem. Servos não fazem o que querem. Servos obedecem. Servos olham para os outros. Servos não olham para os seus próprios interesses. Essa mensagem não é popular. Essa não é a mensagem que nós queremos ouvir. Mas essa é a mensagem que nós precisamos. Não podemos seguir a Jesus do jeito que queremos. Não podemos vir na igreja só nos domingos e viver o resto da semana como se eu fosse sempre o Senhor. Não podemos só viver para nós próprios. Deus precisa de pessoas para que todos cheguem ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Pessoas precisam de Deus, mas pessoas precisam de pessoas. Deus precisa de servos para manifestar a sua graça, a sua glória. Há pessoas aqui que têm necessidades, mas nós olhamos para elas, não, o culto está a demorar, temos que ir embora, eu tenho fome. E tem pessoas do meu lado que têm necessidades. Outro dia eu chorei na minha casa, porque eu estava aqui numa conversa com algumas irmãs, e elas me disseram, quando eu passei dificuldade, quando a minha mãe morreu, quando o meu marido morreu, foi tão duro. Eu não tive muitas pessoas para me consolarem. E por dentro eu dizia, ai,
que miserável de mim. Eu ouvi de uma irmã nessa igreja: Rose, às vezes eu acho que eu sou invisível. Ninguém ouve a minha dor. No meu prédio, ninguém me ouve. Quando eu mais precisei, ninguém me ouviu. Sabe o que é? Nós passarmos por uma dificuldade e ninguém nos notar. A minha alma doeu. Porque muitas vezes eu não nego a mim mesma. Muitas vezes eu estou mais preocupado com o meu trabalho, ou com se eu vou crescer profissionalmente, ou quantos clientes eu tenho, ou que eu estou cansada demais. Tantas vezes eu não nego a mim mesmo quando eu penso mal sobre as pessoas, quando eu penso mal sobre o meu marido, quando eu penso mal sobre as minhas filhas. Se nós não fizermos o exercício de negarmos a nós próprios todos os dias, vir aqui nos domingos não diz nada. Eu preciso negar a Cristo aqui, eu preciso negar a mim mesmo aqui, eu preciso negar a mim mesmo lá na rua, durante a semana. Eu preciso olhar para os outros, porque pessoas precisam de Jesus, mas se eu estou tão envolvida com a minha vida, eu não perceberei. Nós vamos cantar uma canção, e essa canção diz: sonda-me, Senhor, e me conhece. Que eu seja um farol no meio da escuridão, que eu seja uma ponte entre pessoas que têm conflitos e dificuldades. Usa-me, Senhor, mas para usar-me eu preciso ouvir e obedecer. E obedecer pressupõe negar a mim mesmo. O texto diz que aqueles que acham que ganham a vida, perdê-la-ão. Ganhar a vida é me realizar, fazer tudo o que eu quero, conseguir as melhores coisas. Mas no fim eu lutei, eu briguei por coisas que passam e que o vento destrói. E o que é eterno eu não cultivei. Jesus era uma nota de rodapé na minha vida. Eu ia na igreja no domingo, às vezes eu até orava, mas Jesus não era o primeiro lugar. Pessoas que acham que ganham a sua vida, elas não olham para Jesus e no final elas vão perder a sua vida. Pessoas que não perdem a sua vida são aquelas... Não estou cá a dizer que nós não temos que trabalhar e fazer as nossas coisas. Não é isso que eu estou a dizer. Eu estou a dizer que o que te motiva? Tu estás a trabalhar, mas tu estás a trabalhar como se o Senhor fosse o teu Salvador. Tu queres glorificar o nome dEle lá onde tu estás a fazer. Tem pessoas ao seu redor que estão indo para o inferno sem Jesus. E eu estou vivendo para mim mesma. Eu vou na faculdade e eu não falo com ninguém. Eu já estou quebrada. Irmãos, nós não podemos viver para nós mesmos. Canta essa música. Peça para o Senhor sondar o seu coração, porque Ele, o Espírito de Deus, Ele sonda o mais profundo do nosso ser. Não é para mim. Deus já está fazendo isso comigo. Cada dia um tapa na cara. Mas e você? Sonda-nos, Senhor. Nos conhece. E nos ajuda, Senhor, a pedir perdão. O problema não é errar. O problema é continuar no erro e não reconhecer. Deus está sempre disposto a nos perdoar e nos refazer. Sonda-nos, Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra.
Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Não dá para sair daqui hoje, depois de cantar essa canção, sem que nós pensemos que o nosso pecado precisa nos constranger. Negar a si mesmo é dizer não para os meus pecados. E nós pecamos, mas hoje, diferentemente do que nós vemos na Bíblia, nós não nos lamentamos por causa do nosso pecado. Parece que ele não dói mais. Nós devíamos chorar porque pecamos. Nós devíamos ser confrontados quando Deus diz: olha, estás a pecar. Essa semana eu me vi a lutar com inveja.
Até que Deus disse: Rose, tu estás a invejar. Luta contra, pede perdão. E eu chorei, porque às vezes é pecado, mas eu quero me agarrar ao meu pecado. Eu queria te convidar para que você orasse, pedindo perdão pelos seus pecados. Que você sentisse o seu coração contrito. Deus, Ele não nos quer castigar, Ele nos ama, mas nós precisamos confessar. Confesse o seu pecado. Essa música me faz querer confessar o meu pecado. Porque ela diz: sonda-me, Senhor, a minha alma, como só Tu podes fazer. Ore ao Senhor e confesse o seu pecado. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por ter nos comprado com o Teu sangue. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama de tal maneira que o Senhor deu o Seu único Filho para que nós pudéssemos ser resgatados a uma relação de amor. Em Ti temos liberdade de confessar os nossos pecados, as nossas dores, as nossas mazelas. Perdoa-nos, Senhor. A Tua palavra diz que se confessarmos os nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar, nos limpar e nos purificar de toda injustiça. Limpa as nossas almas, limpa as nossas mentes, cura as nossas dores, Pai, porque Tu és o Senhor. É tão melhor caminhar com o Senhor. Perdoa-nos, Senhor, o nosso pecado como igreja, porque nós estamos acanhados, porque nós não falamos de Cristo, nós não nos posicionamos numa sociedade que caminha para o inferno. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Limpa-nos, ajuda-nos, ser o nosso socorro. Pai, como igreja, nós Te pedimos que nós sejamos como o Senhor deseja. Que cada um de nós ame ao Senhor com todo o coração, mais do que a tudo e a todos. Para que o nosso amor seja aperfeiçoado uns pelos outros, mas antes amamos primeiro o Senhor. Ajuda-nos a carregar a nossa cruz, os nossos pecados, os nossos vícios, as nossas memórias difíceis, os nossos traumas. Ajuda-nos, Senhor, a andarmos juntos. Nas nossas diferenças podemos ser unidade. Ajuda-nos a negar os nossos próprios desejos e a seguir ao Senhor como o Senhor deseja. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos perdoa e porque hoje vamos limpos para casa. E que Cristo resplandeça nas nossas vidas nessa semana. E que o Senhor nos sonde, nos transforme, nos quebrante e nos use para a honra e glória do Teu nome. Obrigado, Senhor, por este dia. Obrigado por esta oportunidade. Que agora que somos igrejas reunidas, daqui a pouco seremos igreja espalhada e que a Tua graça seja sobre cada um de nós. Leva-nos em paz. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe e que nós tenhamos uma boa semana na presença do Senhor, tendo nosso coração aquecido pela graça de Jesus. Amém. Como um farol que brilha todo